Você sabe a diferença entre Exu de lei, coroado, batizado e pagão? Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Brasil. Eu sou dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre Exu de lei, batizado, pagão, coroado e as diferenças entre essas classificações para um melhor entendimento. Mas antes disso, convido a se inscreverem no canal, a curtirem, compartilharem o vídeo, a marcarem os amigos e nos auxiliarem a expandir o conhecimento da Umbanda. Vamos lá. O Exu pagão, ele se assemelha a um quiumba. É um espírito que muitas vezes se apropria do nome de um Exu, né, para incorporar, para trabalhar, para prestar alguns serviços. O quiumba ele é considerado um marginal do astral inferior. Então, por exemplo, vamos pensar em Cancarro das Almas, que eu sempre brinco dizendo que é um dos Exus mais pop que nós temos na Umbanda. Um Cancarro das Almas vai cometer algumas atrocidades espirituais, tendo em vista que a Umbanda é uma religião. Religião tem a função de nos religar ao sagrado ou divino. A Umbanda, enquanto religião, respeita a lei de causa e efeito e o nosso livre-arbítrio. Então, um espírito para atuar no terreiro de Umbanda, ele está sob essa lei, né, que rege o nosso trabalho espiritual. Então, dessa forma, um guia de Umbanda jamais vai se trocar por um charuto, por uma vela, por um galo, por uma garrafa de marafa, nada disso. O quiumba, muitas vezes, ele, que é o rabo de encruza, ele vai encontrar, às vezes, um médium um vigilante e vai começar a trabalhar, a prestar alguns serviços. E, às vezes, ele vai ter condições de dizer coisas que vão acontecer, realizar tarefas e trabalhos. Mas esse é um Exu, né, que é uma categoria espiritual que, na minha visão, ela nem se enquadra com um Exu. Seria uma forma muito primária, muito rasteira. Muitos quiumbas adentram a Umbanda, né, em processos de desobsessão. Até mesmo muitos espíritos que participam das correntes dos Exus, né? Porque quando eu penso numa entidade, num Exu como seus sete encruzilhadas, muitos espíritos ali participam, e é como se eles tivessem, possuíssem graduações dentro daquela falange. Então, se eu for utilizar uma linguagem similar ao militarismo, eu vou ter aqueles sete encruzilhadas que é um soldado, que é o espírito mais. Ele é o aprendiz dentro daquela falange, dentro daquela legião. E aqueles sete encruzilhadas que está no alto escalão, que comanda toda aquela legião de espíritos que ali utilizam o nome dele. Espíritos que servem ao exército de sete encruzilhadas, eles são todos desta família espiritual, mas nem todos ainda estão aptos a incorporar. Então, muitas vezes, um quiumba adentra os terreiros de Umbanda através da desobsessão. Um caboclo vai fazer uma desobsessão, um Exu vai fazer uma desobsessão, e esse espírito acaba sendo admoestado, amarrado, contido pelos Exus de lei, pelos Exus batizados, coroados, que nós vamos falar. E esse espírito, horas, ele começa a se tornar um aprendiz, e ele vai saindo da zona das trevas, né, no aspecto negativo, e adentrando o trabalho na caridade. Depois de um tempo a servir, né, alguma dessas entidades começam a servir, elas desejam auxiliar no bem. Algumas outras, por sua vez, não querem. Elas querem se livrar dessa contenção espiritual e seguirem seu caminho, né, numa turba espiritual, numa união de espíritos inferiores. Então, o eixo pagão não tem nenhuma consciência espiritual no sentido da lei de Umbanda da caridade. Ele vai querer trocar energia.
Então, efetivamente, eu vou fazer um trabalho para você, me dá aqui um galo, me dá um charuto, eu vou me alimentar daquela energia. Esses espíritos se alimentam muito de oferendas, muitas vezes deixadas nas encruzilhadas, nas ruas, né? A Umbanda realiza, sim, oferendas em reinos, mas horas esses espíritos se nutrem dessa sobra energética que ficam pairando nesses locais, nessas oferendas. A partir daí, nós temos Exus que são batizados, né? O Exu batizado é aquele que já tem uma consciência e ele difere o bem e o mal. Ele está sendo batizado por um caboclo, por um preto velho, e ele adentra a Umbanda. Ele começa a trabalhar nos terreiros de Umbanda. Ele se assemelha ao que nós chamamos também de espíritos protetores, que têm uma consciência espiritual. O Exu batizado, ele sabe discernir o que é bem, o que é o mal. E horas ele pode se perder nesse caminho. Por que ele pode se perder nesse caminho? Porque horas um espírito que ele é batizado, um Exu que é batizado, horas ele quer comprar a briga do cavalo dele, lá do aparelho dele, ou das pessoas que ele goste, se afine. Sendo que, se aquele médium que trabalha com o Exu batizado, ele não tem uma supervisão forte de um caboclo, de um preto velho, de uma espiritualidade maior, ele pode se perder no caminho com um trabalho espiritual, com um espírito batizado como esse. O espírito batizado, assim como toda a outra classe de espíritos, mas para ele isso vai acontecer de forma mais latente, são espíritos que, à medida que o médium evolui, ele tende a evoluir. Ele tende a ter essa consciência de bem e do mal. Então, a Umbanda, como religião, se trabalha para o religare, na nossa conexão, a Umbanda não trabalha para o bem e não faz o bem e o mal. A Umbanda trabalha exclusivamente para o bem. Esse é um ponto-chave. Numa casa onde tem valores morais, onde trabalha efetivamente na lei de Umbanda, um espírito que é um Exu batizado, ele tem que andar na linha. E é claro que depois de muitos anos, né, num trabalho na caridade, ele pode vir a alcançar e se tornar um Exu que nós chamamos de Exu coroado ou Exu de lei. O Exu de lei, o Exu coroado, ele é um executor da lei do karma. Para ele, ele vai executar a lei doa quem doer. Se o próprio aparelho dele estiver em falta com a lei, esse Exu pode ativar a lei do karma contra seu próprio aparelho, chamando a razão. O Exu que ele é coroado, ele não vai falar assim, não, trabalho com o Felipe há muitos anos, gosto dele, ele pisou na bola agora, mas vou aliviar aqui para ele. O Exu de lei, ele vai executar a lei, doa a quem doer. O Exu de lei, ele chega num grau espiritual de esclarecimento, né, total. Ele é um Exu que ele tem conhecimento da magia, ele trabalha desmanchando magias negativas, combatendo o mal, servindo aos orixás, ao Cristo, às forças do bem, à esquerda de Deus. Resgatando espíritos nas regiões umbralinas, ele trabalha por um ideal. E aí vamos refletir de forma mais ampla. Um Exu de lei, efetivamente, ele vai se afinar com um trabalho espiritual, abre aspas, né? Trabalho espiritual, que não seja na caridade. Um Exu de lei, um Exu coroado, que é um sinônimo, é a mesma coisa, ele vai se afinar com um trabalho que parece mais um open bar, onde você vê só pontos sendo cantados, pontos que falam de que eu vou matar, que eu fui isso, eu vou fazer aquilo, vai ter volta, e só bebedeira. Não, não vai. Lamento informar. O trabalho espiritual tem que ter disciplina. Exu, ele, na visão da raiz de Umbanda que eu sigo, ele está sob a égide de Ogum, os falangeiros de Exu. Eles trabalham sob a supervisão de Ogum, o grande general de Umbanda. Dessa maneira, Ogum, que é um espírito que traz o arquétipo do militar, permitiria abaixo, sob o seu comando, espíritos que, por sua vez, são indisciplinados, são arruaceiros? Então, pessoal, precisamos pensar um pouco daquilo que praticamos, daquilo que a Umbanda professa, diz, e daquilo que eu venho executando no meu dia a dia. Será que efetivamente o Exu precisa de tantas coisas assim para um trabalho espiritual?
É claro que o marafo, o fumo, alguns elementos vão ter fundamentação espiritual, mas será que hoje essas inúmeras festas que tem para Exu, para Pombagira, para malandro, é um trabalho da Umbanda, é um trabalho dos Exus de lei? Eu não vejo, por exemplo, se formos observar de forma muito atenta e analítica, esse quantitativo de festas para Exus e Pombagiras tem para Preto Velho e Caboclo? Tem para Boiadeiro? Tem para Ibejada? Então fica a cargo da consciência de cada um. Esse vídeo se alongou um pouco, fez necessário, mas é importante estabelecermos essa distinção. Muitas vezes na nossa coroa eu trabalho com um Exu que é batizado, que é o Exu da meia-noite, que assiste há 20 anos, e dura 20 não, 20, são quase 28 trabalhando com ele, há mais de 20 trabalhando com ele. Ele é um Exu que ele foi evoluindo muito. Hoje eu brinco que ele é meia-noite, paz e amor, diante até da energia que ele chegou no início, era uma energia muito embrutecida, ele ainda é um Exu bruto, mas ele conseguiu evoluir e seguir no grau de evolução. E eu falo para vocês, ele segue sendo um Exu batizado, ele não é um Exu coroado, diferente de um outro Exu que eu trabalho, que é seu Sete Capas, que é um Exu coroado, na lei de Umbanda. São entidades diferentes. Uma não é melhor do que a outra. As duas trabalham na caridade, sendo que um está num grau já de conscientização superior e o outro está num grau de consciência um pouco mais abaixo. Mas a função de todos nós, sendo espíritos encarnados ou desencarnados, é evoluir constantemente. Assim eu finalizo esse vídeo, eu agradeço pela atenção de vocês, eu peço que compartilhem, se inscrevam no canal, marquem os amigos, né, e nos ajudem a expandir um pouco do conhecimento da nossa amada Umbanda. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.